Vamos lá, próxima aula. Então, continuando as nossas informações. Vimos pastas de trabalho, planilhas tridimensionais e agora copiar, mover, movimentar e apagar informações e colunas, tá bom? Tanto de células quanto de colunas e linhas. Então, aqui na parte 3. O que eu posso fazer? Eu posso movimentar informações dentro de uma planilha. Como assim? Ó, eu tenho as informações aqui, ó, 10, 20, 30, 40 e 50. E eu usei uma soma aqui dessa galera, ok? Então, tem uma sequência, alguma informação, faturamento, despesa aqui e utilizei a soma, supondo que isso aqui é de janeiro. E aqui eu vou ter o mês de fevereiro. Ok? E eu tô com as mesmas coisas, supondo aqui, ó, receita, aqui faturamento, ou melhor, despesa, né? Despesa de luz, despesa de água, despesa de net, né? Internet, né? Internet e despesa aluguel. Beleza? Então eu tenho isso aqui. E aí o que eu tenho? Eu tenho as mesmas coisas, eu estou comparando um mês com o outro. Então, como que eu posso fazer? Primeiro que eu não gostei do fevereiro aqui, né? Ele podia ficar aqui do lado, talvez ia ficar melhor. O que eu posso fazer? Ou eu posso selecionar fevereiro, ok? E trazer para cá. Eu posso excluir essas colunas aqui que não tem nada, né? Só tem essas informações. Tem que tomar bastante cuidado para ver se não tem informação antes de você incluir uma coluna, uma linha, tá? Ou excluir principalmente, tá? Se você não vai perder nenhuma informação. Então, a primeira opção é eu copiar esses dados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl C, tá? Ou vir aqui em cima e copiar. Eu copio esses dados, clico aonde eu quero colar esses dados, né? Eu posso vir aqui tanto em colar, então eu colei esses dados, ou eu clico aqui no primeiro e dou um Ctrl V, que é, né, aquele famoso Ctrl C, Ctrl V. Eu copiei daqui e trouxe para cá, tá bom? Só que tem uma coisa que é muito importante. O que? Supondo que aqui eu vou somar. Então, vou lá no autossoma aqui, que é mais fácil, dou Enter, somei. Tá? Quando eu copio, então supondo agora, vou tirar essa galera daqui, eu vou dar um delete, eu vou copiar todo mundo para cá. Então, Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ok? Aqui ele está somando da E2 a E6. Aqui ele irá fazer a mesma coisa, só que ele mudou a referência. Supondo que aqui tivesse algum outro número, alguma outra coisa, ele não vai pegar na soma. Um exemplo disso, por exemplo, no mês de fevereiro eu não tive aluguel. Então, se eu tirar aqui o aluguel, tá? Tirei o aluguel. Vou tirar aqui a formulazinha só para ficar um pouco mais fácil. Supondo que eu quero somar essas despesas. Então, vou igual, soma, né? Vou somar isso aqui. Na verdade, isso aqui tem receita e despesa, mas não tem problema. Vou somar isso aqui, só para a gente poder entender. Somei os quatro, ok? Não tem despesa de aluguel, não vou contar o aluguel, tá bom? E aí, agora eu vou trazer, né, isso aqui para o fevereiro. Então, vou dar um delete, vou copiar e vou trazer Ctrl V para cá, ok? E aí agora, supondo que eu venho e lanço a despesa agora de aluguel aqui, que eu vi que demorou e tudo, o proprietário do imóvel demorou para fazer o faturamento e tudo, mandar o boleto, mas na verdade teve mais R$ 55 aqui. Tá? Neste caso aqui, o Excel ele já até fez a substituição. Ó. Aqui, se eu olhar, ele estava até a C5. Como eu utilizei o autossoma, tá? O que ele vai considerar? Se eu estou colocando uma informação aqui, opa, perdão, ele já faz. Ó, se eu colocar o 55, ele já faz a substituição aqui, entendendo que você está querendo somar. Só que nem sempre o Excel vai fazer isso. O porquê que eu estou falando tanto disso? Vamos lá. Toda vez que eu copio informações, tá, de algumas células para outras células, eu tenho que tomar muito cuidado com as funções que eu coloquei nessa célula.
Porque ele vai mudar. Aqui ele está da E2 a E5. Quando eu trouxe para cá, ó, ele mudou para C, ok? Então, toda vez o Excel ele tenta mudar para a gente aqui, para facilitar a referência seguindo o mesmo padrão. Então, se aqui eu estou pegando as 4 primeiras, né? Aqui, né? Deixa eu colocar aqui 55. Então, ó, se aqui eu estou pegando as 5 primeiras, quando eu jogar para cá, ele vai pegar as mesmas 5. Ele não vai somar fevereiro, ele não vai pegar os 175 e tudo. Ele vai fazer na mesma ordem, ok? Então, se aqui eu coloquei a mesma coisa, se eu puxar para o lado, dou um Ctrl C e vou jogar aqui na G. Ó, ele vai entender que eu peguei essas informações e vai fazer a mesma referência, ou seja, eu peguei uma linha, uma coluna qualquer, coloquei na linha 7 a soma da linha 2 à linha 6, ó, da linha 2 à linha 6. Então, ele vai fazer isso independente da coluna em que a gente estiver trabalhando, e a mesma coisa funciona com linha. A única coisa que você tem que tomar cuidado quando você faz essas movimentações de informação é realmente a perda da informação, porque pode ter algum tipo de fórmula que vai estar puxando de algum outro lugar. Lembra na planilha tridimensional? Então, se eu puxar ela aqui de uma outra aba aqui, né, ele pode pegar uma informação errada. Então, só tome cuidado, né? Por que a gente está tentando frisar bastante isso? Toda vez que você move dados, é muito importante, pessoal. O Excel ele não erra, tá? O erro é nosso de às vezes não prestar atenção ou tá com alguma fórmula errada. Ele vai puxar a informação, tá? Fazendo as devidas adaptações, tentando sempre auxiliar. O ideal é que toda vez que você mova informações, que você pegue as fórmulas que você utilizou e dê só uma verificada para ver se está tudo certinho. Tá? Supondo agora, mostrei o Ctrl C e agora eu vou mostrar como é que eu movo, né? Como é que eu faço alterações em linhas e colunas. Por exemplo, eu quero trazer o G aqui para o lugar do C e eu não quero esses 3 aqui, tem muita coisa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deletar colunas. Então, por exemplo, ó, eu clico aqui na coluna G, ele vai selecionar a coluna G somente, todas as linhas, porque eu selecionei a coluna. Como que eu seleciono a coluna? O mouse cliquei em cima da letra. Ó, selecionei a coluna inteira. Tá vendo que ele dá uma setinha para baixo? Eu não estou selecionando, ó, a F2. F2. Tá vendo, ó, que fica selecionada a F2. Eu estou selecionando toda a coluna F, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, eu posso copiar tudo que está na coluna F, eu posso inserir, excluir, limpar o conteúdo, ocultar, reexibir, tá? Então, eu quero excluir. Se eu clicar aqui em excluir, ele vai excluir aquela antiga F e o que estava na G, ele vai passar para F. Ok? Então, eu excluí aquela coluna. Se eu quiser inserir, eu quero agora inserir. Então, eu quero inserir uma coluna entre essas duas. Eu não quero que fique fevereiro junto, assim não. Eu quero um espaço. Eu clico no F aqui, botão direito, inserir. Ele sempre vai inserir para a esquerda. Então, ele vai inserir uma nova coluna à esquerda, vai jogar tudo que estava aqui na F para G, ok? E vai inserir uma coluna inteira em branco. Beleza? Se eu quero excluir agora, vamos lá, da H até ao K, aqui, usando o Shift. Lembra das seleções lá na nossa primeira aula? Como é que eu seleciono uma célula? Então, eu seleciono daqui, seguro o Shift no teclado, selecionei uma faixa. Ou eu posso clicar e arrastar. Ó. Cliquei, segurei e vou arrastando aqui as células que eu quero. Para fazer isso com as colunas é a mesma forma. Então, eu clico aqui no H, Shift no K, ele vai selecionar o intervalo. Ou eu posso clicar no H, clico e vou arrastando até o K, eu selecionei a faixa. Se eu clicar com o botão direito, eu posso excluir, incluir, tá? Vou excluir. Não tinha nada, ele jogou. Não quero esses fevereiros aqui. O que eu posso fazer? Essas aqui estão em branco, eu posso selecionar um e outro. Então, para selecionar, por exemplo, do D até o G, eu aperto o Shift, ok? E para selecionar um e outro, é o Ctrl.
Então, ó, clico na coluna E normal, sem pressionar nada, cliquei na coluna E. Seguro o Ctrl e clico na coluna G. Ou seja, ele está selecionando a E e a G. Mesma coisa, eu posso inserir uma coluna, botão direito, inserir. Ó, ele inseriu tanto na E quanto na G, ok? Então, ele fez nos dois, tá? Ou, né, eu quero excluir, botão direito, excluir, ele vai excluir as duas. Mesma coisa, botão direito, eu não quero isso aqui, excluir. Então, eu excluí tanto uma e outra, eu não mexi nas do meio, tá? Então, precisa fazer a limpeza de algum dado, alguma coisa assim, você pode selecionar a coluna. E a linha é a mesma coisa, então eu quero excluir toda a linha 8. Então, ele vai pegar somente a linha 8, porém de todas as colunas. Eu posso inserir, eu não quero o total assim grudado, então eu vou aqui na linha 7. Se na coluna ele insere à esquerda, na linha ele insere para cima. Então, por exemplo, se eu quero que insira uma linha aqui entre a 6 e a 7, né, que aqui no meio tem uma linha, o que eu preciso fazer? Eu venho na 7, botão direito, inserir. Ou seja, ele vai jogar tudo para baixo e vai inserir uma nova linha para cima. Então, botão direito, inserir. Então, agora eu dei um espaço entre as informações que eu tinha aqui e outra aqui. Eu inseri uma nova linha. Eu não quero mais essa nova linha. Clico na linha 7, botão direito, excluir. Ele sobe todas as linhas, supondo que aqui tivesse também conteúdo, ele vai subir tudo. Então, quando você insere uma linha, ele vai inserir uma linha em todas as colunas. Quando eu insiro uma nova coluna, ele vai inserir uma nova coluna em todas as linhas. Todas as linhas vão ser afetadas, tá bom? Lembrando que como eu uso referência de célula, se eu inserir, excluir e tudo, não vai fazer diferença. Então, aqui está pegando a C, ok? Dei Enter. Vou criar uma coluna aqui, ó, botão direito, incluir. Então, tem uma nova C em branco. Aqui ele vai passar para a D, porque eu estou fazendo referência às células e o próprio Excel já entende que se eu estou inserindo uma linha toda, essa soma aqui não vai ser a soma da C mais, vai ser a soma da D, tá bom? Isso tudo é proporcional, tá? Então, se você precisar copiar valores, apagar linhas, apagar colunas, inserir linhas e colunas, você vai fazer dessa fórmula. Tá? E agora, se eu quiser mover informações, ou seja, eu quero que o fevereiro, se eu clicar no Ctrl C e jogar para cá, depois eu vou ter que apagar, porque ele faz uma cópia. Então, ó, Ctrl C, cliquei aqui, Ctrl V, ele vai fazer uma cópia. Tá vendo que ele mantém o D aqui? Aí fica duplicado, aí eu vou ter que vir, ó, botão direito, excluir, aí limpou. E se fosse ao contrário, eu quisesse mover, também existe essa opção. Então, vou inserir uma linha aqui de novo, tá? Supondo que eu queira tirar da linha D e jogar na linha C. Só que eu não posso excluir a coluna, supondo que aqui tenha outras informações, tá? Então, aqui eu tenho outras informações. Então, eu não posso excluir a linha C. Eu tenho que mover só essas células. Então, eu seleciono as células que eu quero mover, ok? E eu quero mover, eu não quero copiar. Eu aperto o recortar. O recortar, ele recorta, ou seja, ele tira, ele move esses valores que estão aqui para, né, esses valores para outro local. Então, ó, dei um Ctrl. E o atalho para o recortar é o Ctrl X. Então, ó, Ctrl X e eu venho aqui e dou o colar ou Ctrl V. Ele tira as informações daqui e joga para cá. E a mesma coisa com a fórmula. Lembra que aqui estava na D, aqui ele já entende que eu estou falando da C. Eu não movi o resto das outras informações, eu vou voltar e fazer novamente. Ó, selecionei, recortar e vou recortar só isso aqui. Tá vendo que eu não estou recortando embaixo? Recortar, colar. Então, eu movi as informações que estavam nessa faixa para essa aqui, tá? Então, informação aí de como se mover informações, tá bom? Então, o que a gente utiliza muito, pessoal, Ctrl C, Ctrl V, né, quando você só precisa copiar informações e tudo, quer manter nos dois lugares, tá? E às vezes a gente precisa também recortar, ou seja, o recortar é como se fosse um mover. Eu tiro da coluna D,
recorto dela e colo na C. Então, recortei, eu tiro dela e colo nessa, ok? Então, como aí, finalizando mais uma parte de copiar, movimentar e apagar informações de linhas e colunas. Beleza? Então, fechado? Então, bora lá então para a nossa próxima aula.